A peça O Filho, do premiado dramaturgo francês Florian Zeller, já ganhou montagens em mais de 20 países, foi adaptada para o cinema e agora chega ao Teatro Vivo em uma versão brasileira, dirigida por Léo Stefanini. A montagem propõe uma reflexão atual e necessária, urgentíssima, sobre a saúde mental na adolescência e os impactos desse tema dentro do ambiente familiar. Na história, a gente acompanha Nicolas, um jovem de 16 anos em depressão, que decide se mudar para a casa do pai numa tentativa de reorganizar sua vida. A trama levanta questões sobre como as famílias lidam com o sofrimento psíquico e quais os caminhos de acolhimento e apoio são possíveis. No elenco, grandes nomes como Maria Ribeiro, Thaís Lago, Márcio Marinello, Carlos Messene e Gabriel Braga Nunes e Andréas Trota, que estão aqui com a gente, pai e filho no estúdio ao vivo. Andréas, Gabriel, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Muito obrigado. Bom, vamos começar falando da peça. Como é que você enxerga, Gabriel, esse pai dentro da trama? Assim? Qual é o papel dele nesse debate sobre saúde mental? Olha, saúde mental é uma pauta completamente contemporânea. Infelizmente, a gente tem que dar muita atenção, porque os nossos jovens estão numa situação complicada ultimamente. Dos anos da Covid para cá, especialmente, com essa falta de perspectiva rolando no mundo, né, uma falta de futuro, digamos assim, e com essa coisa do algoritmo devolvendo tudo vezes 10 para as pessoas. Os nossos jovens estão emburacando mais do que nunca. Parece que os números de depressão, de tentativa de suicídio, estão não só no Brasil, no mundo inteiro. Essa é uma peça de 2018, uma peça francesa, que está montada atualmente no mundo inteiro. Quer dizer, não precisa... Esse é um grande exemplo de que a peça está comunicando em todos os países, todas as sociedades atualmente. Eu puxei a sua capivara, Gabriel. Eu sei que você tem uma filha de 11 anos de idade. Você deve estar vivendo esse momento. Como é que você está se preparando para isso? Já sentiu isso na sua filha? Porque, assim, a adolescência é um momento de extrema transição. Você está, né, saindo ali da guarita, da família, dos seus pais e está conquistando as pessoas, um lugar seu na sociedade. É um momento que você está construindo sua identidade. A gente percebe isso muito claramente. Quais os anseios do pai Gabriel tem com relação à sua filha? Pois é, o adolescente tem muita necessidade de pertencimento, né? Então adere muito facilmente a times, grupos, né, causas e tal. Então é um ser muito frágil que precisa ser muito bem cuidado, né? A gente precisa daquele apoio, do suporte, você precisa, né, ajudar a construir aquele ego ali, autoestima. Da Carolina Delboni, que eu achei incrível. Ela fala o seguinte: assim como uma criancinha que cai, se machuca, a gente acolhe, dá beijinho no joelho que machucou. Um adolescente, a gente tem que ter a mesma cabeça, tem que acolher com o mesmo carinho, com o mesmo grau de atenção, porque eles precisam. Não é fácil muitas vezes, né? Porque o comportamento deles é, às vezes, super... Sim. Eu sou pai também, meus filhos já são grandes, mas eu passei por esse momento da adolescência e é muito louco, porque na adolescência, ao mesmo tempo que ele quer o pertencimento, ele quer se afastar do pai, se afastar da mãe. E não é fácil de lidar com isso, E aí você fica numa situação difícil, porque você sabe que a pessoa está precisando de ajuda, você tenta ajudar e você é sempre o cara que está, né, pô, pai, pô, mãe, que saco, exatamente. Não sei o quê. Mas tudo isso que a gente está conversando aqui, para mim é um repertório novo que tem a ver com fazer esse personagem, porque eu ainda não vivi. Ainda não viveu, mas vai minha maior tem 11 e ainda não está nesse repertório. Está entrando nisso. Andrés, você, como é que foi o processo de se aproximar desse personagem adolescente em depressão? A gente olha para você, a gente acha que você tem 15 anos, mas eu acho que você é mais velho. Mas você deve ter... Quantos anos você tem? 25? Eu tenho 22. 22 anos de idade. Quer dizer, você está saindo da adolescência, Sim. na verdade, de alguma forma, né? Imagino que você tenha vivido esse desafio também de construir uma identidade. O que você traz da sua vivência pessoal como um ex-adolescente recente para essa peça tão importante? A adolescência, como a gente comentou, é um período muito novo de descobertas. Então, a gente traz muita individualidade de cada um, de cada experiência. Então, um ator tem uma experiência, um repertório que o outro não vai ter. O que eu trago muito para o Nicolas é uma sensação, às vezes, de não pertencimento, porque ele não sente que ele é presente na casa, na família, ele não se sente presente em lugar algum. E na minha vivência, eu tive isso presente na escola, por exemplo. Então, a gente começa a balancear esse lado profissional, pessoal, e juntar isso, misturar com arte e colocar no palco. O Nicolas é um personagem muito diferente da minha personalidade, então foi muito interessante de entrar nos ensaios e cair de cabeça mesmo naquele texto, que não é fácil, ele é muito rico, muito verdadeiro, e construir esse menino que representa uma geração, que é uma geração doente, depressiva, que é a doença do século. A depressão é a... E depois da Covid, então, que você falou, né? Porque você sai daquele convívio físico com as pessoas e passa a conviver tudo por tela, é um problema. Exato, o mundo ficou muito digitalizado, né? E com o algoritmo isso ficou perigoso,
para os jovens que não têm ainda a estrutura que os adultos já têm. Os adultos já é complicado, né? Pra gente já é difícil, Exatamente. cara. Você fica, caralho, mano, porque Agora, você precisa mudar, precisa botar um filtro. Exatamente. Porra, você postou lá, ninguém deu, né, deu, sei lá, Deu 50 like. views, ninguém deu like. Você fica, caralho, as pessoas não gostam de Pessoalmente mim. eu não ligo muito, mas é realmente um assunto hoje em dia. É né? horrível, cara. É uma situação horrível. Agora, você mesmo. sabe que esse espetáculo é uma dramaturgia contemporânea de altíssima qualidade. E o interessante, por causa de um menino, né, de um ser disfuncional, de alguém com um problema, com questão de saúde mental, toda a família precisa se reestruturar. Nesse sentido, é um espetáculo que tem muito apelo, porque faz todo mundo repensar a sua família. Até quem não tem filho, sabe? O seu papel dentro do seu núcleo familiar. Isso é interessante e todos os personagens são interessantes. Todo mundo tem a sua responsabilidade nessa equação aí. Não existe um herói, não existe um vilão, é tudo muito humano. E a gente fala muito sobre famílias modernas. Porque é isso, as pessoas hoje em dia, tem muitos casais que se divorciam e já têm filhos maiores, isso é uma realidade completamente comum. Sim, então, que é o caso dos seus pais, né? Na verdade, o Gabriel é divorciado, né? Exatamente. E aí você vai morar com ele, que já tá casado. de um Já outro tem um bebezinho, casamento. já tá casado. Já. E é uma história que qualquer pessoa no prédio aqui do lado pode se relacionar. Então é um texto muito, muito, muito próximo da nossa realidade. Isso que mais encanta todo mundo que vai assistir, porque eles se veem de alguma forma naquele palco. Sim. E Você é filho de pais separados ou seus pais são casados? Meus pais são casados. Então você tem o trauma dos pais casados. Porque, pô, todo mundo na minha escola separa, pai. Por que você separa? Mas olha, conversando com psiquiatras, não tem essa estatística. Depressão acontece em famílias separadas e famílias Exato. juntas também. Não tem, Sim, não é, sim, não com tem um certeza. formato que seja Não tem. pior do que o outro. Não tem. sabe? A gente vive uma sociedade doente, né, Sim. cara? Isso a gente percebe, isso é uma loucura, não dá realmente para a gente conseguir manter vivo. E o adolescente, talvez ele mostre isso de uma forma mais clara. Sim. Os outros estão escondendo, conseguem esconder isso melhor. Mas o sofrimento me parece que é de todo mundo, né? É. Não, e essa peça ela cria um alerta também. Você sai do teatro com um alerta na sua cabeça pensando, será que eu estou olhando com tanta sensibilidade, escutando com tanto detalhe e com tanto cuidado alguém que está, às vezes, não tão legal, alguém que está precisando de um carinho, uma atenção. Dando a devida atenção. Faz total diferença. Então, a peça ela traz esse alerta. No seu subconsciente, você começa a ter percepções de um jeito diferente. Isso que é o mais valioso no teatro, essa transformação, essa lição que a gente traz. Vou aproveitar essa sua fala para puxar aqui a pergunta do Jeff Benício. Jeff Benício, ele é colunista aqui do Terra, ele trabalha, ele faz o blog Sala de TV. Quando ele soube que a gente ia conversar com vocês, ele falou, nossa, eu preciso mandar uma pergunta, por favor, demais. pergunta para ele, porque ele fala assim, que tipo de reflexão, né, o espetáculo provoca no público sobre a escuta e o silêncio nas relações familiares, né? Porque o que ele tentou falar para mim foi, Cazé, muitas vezes, apesar do amor, apesar de existir amor, apesar de existir presença, apesar dos pais estarem ali disponíveis e tal, não sei o quê, muitas vezes a coisa não funciona. Né? Não depende só do amor, ou não depende só da presença. Então, como é que foi para vocês lidar com essa questão, né? Vamos dizer, essa tensão entre silêncio e escuta, né? O silêncio que acolhe e a escuta também que acolhe. Interessantíssimo. O personagem que eu faço olha para o pai dele, enxerga um machismo, um tipo de comportamento que ele declaradamente não quer repetir. Ele faz de tudo para fazer diferente e mesmo assim não consegue em diversos momentos, sabe? Sim. Mesmo buscando com toda a sensibilidade, o contato, ele não consegue. Não tem regra, né? Essa que é a verdade. E o autor francês tem uma sabedoria incrível que é não apontar o motivo exato da depressão desse menino. Isso faz com que todas as famílias que estão na plateia se debrucem sobre suas próprias histórias. Sim. Porque se dissesse, porque é droga, porque sofreu bullying, porque questões sexuais. Não ele não aponta nada. Então ele abre para todas as possibilidades. E a peça fica muito catártica. Exato. E um dos bordões que a peça usa é que não só o amor salva. Às vezes o amor não é o suficiente. Então, às vezes o amor da família, que pode ser gigantesco, não só isso salva. O amor às e vezes, a confiança muitas vezes não são suficientes. Não são suficientes. A questão é técnica, E tá tudo bem, às né? vezes ele precisa de um acompanhamento médico. E que bom que, se ele pode ter esse acesso, ele siga nesse caminho. Porque um dos dilemas da peça é esse. E quando você termina de assistir a peça,
uma das indagações que o próprio Pedro faz é sobre esse assunto. Ele começa a se perguntar, ele começa a se questionar, e a família que está no palco se pergunta isso, a família que está na plateia também se pergunta isso. Como é que as famílias reagem? Assim, as pessoas vão em família assistir, vão só os pais, os mais adultos, tem muitos jovens, no final existe algum tipo de contato? Assim, sempre tem no teatro, né, que você sai, as pessoas vêm procurar e tudo. Que tipo de coisa o público devolve para vocês, né, depois das sessões? Olha, é uma reação bem impactada, assim, sabe? A peça é bem forte. É a sensação mesmo de um soco na cara, sabe? Porque é um assunto que as pessoas não têm repertório ainda para isso, infelizmente, sabe? E é um assunto urgente. Eu mesmo reconheço que não tinha repertório antes de fazer essa peça, em muitas coisas, né? Tem um ponto da peça ali que esse pai fala, serviço psiquiátrico, ele não está acostumado com essa palavra, entendeu? Imagina. Uma coisa horrível, Exatamente. vai manchar a ideia de família, Exatamente. né? Ai, será que eu sou culpado, eu sou o responsável? Exato. E hoje em dia isso está acontecendo com todo mundo, então a gente não tem que ter vergonha nem constrangimento de falar sobre isso. Porque se acontece na minha casa, na tua casa, na casa dele, vamos falar sobre isso, né? Eu acho que não é uma coisa individual, eu acho que é uma coisa social, é que Na acaba... última década, você vê, a imprensa não falou, a televisão não se falou sobre isso, né? Escolheu se ocultar, né? Para não dar ideia, errada para as pessoas, para os jovens e tal. E hoje em dia eles estão questionando se essa é a melhor estratégia, porque os números dispararam. Sim. Então talvez a gente tenha que discutir essas E questões. mesmo entre pessoas de sucesso, que supostamente não teriam esse tipo de problema, porque conseguiram conquistar seu espaço, tipo Simone Biles, né, que precisou parar de competir, porque ela, a mulher ainda mais campeã impossível, mas não estava aguentando aquela pressão, aquela coisa idiota, que é complicado. Você sabe que olhando para você, eu me sinto um pouco seu tio, porque eu fui irmão da Maria Ribeiro no filme Como Nossos Pais, da Laís Bodansky. Então eu fui irmão dela, então sou a Maria Ribeiro é mãe dele na peça de teatro. Como é que é a relação com a sua mãe? O que você sente com relação à madrasta? Porque assim, eu sou pai também, então sou padrasto também. E aí eu sei que muitas vezes é muito difícil construir, muito delicado construir essa relação enteado, madrasta, enteada, padrasto, é muito complicado. E também porque às vezes quando a coisa começa a funcionar, o filho sente como se estivesse traindo o pai ou traindo a mãe, né? Como é que funciona isso? É exatamente o que você falou sobre essa questão de sentimentos de traição, acontece com a madrasta. Então, ele acaba tendo um começo bem conturbado com ela, e ela tenta, vai atrás, cava, e acaba achando um menino ali que ainda tem um brilho, ainda tem uma felicidade, um carinho, só que ele, na hora, sente esse sentimento de culpa, de arrependimento e de traição com a mãe. Então, ele já se reclui naquele buraco obscuro dele e fala, não, isso não vai acontecer, eu vou fechar essa janela de relação com a madrasta. Que tenta, ela é humana. A madrasta não é a vilã. Isso é uma coisa muito clara pra gente. Ela tenta e ela é humana e às vezes ela erra e às vezes ela acerta, assim como o meu personagem também. E a Maria, como mãe, ela é fenomenal, não tenho nem o que falar. Ela, de fato, ela comenta e eu concordo plenamente que ela foi feita para fazer mães, assim. Ela tem um espírito materno, uma coisa muito interessante e que, além dos palcos, eu tenho um carinho enorme por ela. Ela é uma atriz fenomenal. E como a relação de Ana e Nicolas, eu adoro. Nós temos uma cena muito, muito, muito bacana juntos. E que ela vai de ondas entre o drama, os desabafos, as risadas. Então é muito interessante de toda noite estar no palco com ela, dividindo a cena. Que E bacana. você também, parece que foi feito para ser filho. Querido. É verdade. Você faz um menino de 14 anos. Faça um menino de 16 anos. 16 anos, com Tá essa no cara final de da 22, escola. maravilhoso. Bom, a audiência está pegando aqui, mandando várias perguntas e tudo, mas a gente não tem tempo, porque o pessoal precisa ir para a peça. A peça vai acontecer hoje às 20 horas. Que vocês precisam assistir. Não posso, tem um programa para fazer. Vamos dar o serviço então. A peça está em cartaz no Teatro Vivo, dias e horários. Até o dia 7 de dezembro, de quinta a domingo. Quinta a sábado às 20 horas e domingo às 18. E a gente conta com a participação de todos vocês lá na plateia. E fica em São Paulo até o 7 de dezembro. Mas, quem sabe, uma temporada Rio vem aí ano que vem, hein? Ah, agora sim, gostei de ver, muito bom. Lembrando que, para quem quiser assistir, os ingressos estão disponíveis no site do Simpla. Muito obrigado pela presença, Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado. Muito obrigado, querido. Um grande abraço.